O que será que os números podem nos contar sobre um jogo de futebol antes mesmo do primeiro apito? Hoje a gente vai usar o poder dos dados para decifrar a história por trás de uma partida que, garanto, é bem mais interessante do que parece à primeira vista. A gente sabe, futebol é paixão, é aquele gol no último minuto, é o imprevisível. Mas e se por trás dessa imprevisibilidade existissem padrões? A estatística consegue revelar essas probabilidades escondidas. É exatamente essa investigação que a gente começa agora. E o nosso estudo de caso de hoje vem lá do campeonato francês, a Ligue 1. Um confronto pela 22ª rodada entre Mônaco e Nantes. Um jogo que, olhando por cima, parece ter um favorito bem claro. Mas os dados contam uma história bem diferente. A nossa proposta aqui é deixar a emoção um pouquinho de lado para poder mergulhar na frieza dos números. Essa análise busca entender as forças, as fraquezas e as tendências de cada time para a gente conseguir desenhar o cenário mais provável do que vai acontecer. Então vamos lá. Para começar, qual é o contexto de cada equipe no campeonato? Como é que elas chegam para esse confronto? Vamos fazer um raio-x completo? Bom, de cara, o cenário inicial já mostra uma vantagem bem nítida para o Mônaco. Ele está ali no meio da tabela, em 10º com 28 pontos. Enquanto isso, o Nantes vive uma situação bem mais delicada. 17º lugar, com só 14 pontos, ou seja, metade. Está ali perigosamente perto da zona de rebaixamento. Mas é aqui que a história começa a ficar interessante. Apesar dessa diferença toda na tabela, o momento atual dos dois times complica qualquer previsão. Ambos vêm de uma fase ruim nos últimos 6 jogos. E o retrospecto recente do Mônaco em casa também não é bom, enquanto Nantes tem conseguido equilibrar as coisas quando joga fora. Isso já acende um alerta. O momento atual é um fator, sem dúvida. Mas e o histórico do confronto direto entre eles? Muitas vezes, esse retrospecto revela uma vantagem psicológica que faz toda a diferença. Vamos ver como isso se desenha por aqui. E olha esse número, ele fala por si só. O aproveitamento do Mônaco no confronto direto contra o Nantes é de impressionantes 89%. É um domínio histórico, um fator que não dá para ignorar de jeito nenhum. E é importante dizer que toda essa análise detalhada vem de um estudo da Smart Goal, que é especialista exatamente nisso, fazer a leitura do jogo com base em dados. Certo, agora que a gente já entendeu todo o contexto, vamos para a parte preditiva. Como é que os dados mais avançados projetam o que pode de fato acontecer dentro de campo? Antes, a gente precisa entender rapidinho um conceito-chave, gols esperados, ou famoso XG. Essa métrica não conta os gols que aconteceram, mas sim a qualidade das finalizações. Ela nos diz quantos gols um time deveria ter marcado com base nas chances que conseguiu criar. É uma ferramenta muito poderosa. E é aqui que vem a grande virada na nossa análise. Porque apesar de toda aquela vantagem do Mônaco na tabela e no histórico, o XG dos dois times é muito equilibrado. Olha só. 1,40 para o Mônaco contra 1,32 para o Nantes. Isso sugere que a capacidade de criar chances de qualidade de ambas as equipes é, na prática, bem parecida. E como isso se reflete nos placares mais prováveis? De forma surpreendente, o resultado com a maior chance de acontecer é o empate de 1-1, com mais de 12% de probabilidade. Vitórias simples para qualquer um dos lados também aparecem com força, mostrando um equilíbrio que a tabela sozinha não sugere de jeito nenhum. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Afinal, qual é a história que os dados estão nos contando sobre essa partida? A narrativa que se forma é a seguinte: o Mônaco entra como favorito no papel, claro, por conta da sua posição e do domínio histórico. No entanto, o Nantes tem um potencial real de equilibrar o jogo, como o XG deixou bem claro. A má fase dos dois adiciona uma camada de incerteza, e a tendência geral que os dados apontam é de um jogo com poucos gols. E isso nos deixa com uma reflexão final. A análise nos dá um mapa claro das probabilidades, mas o futebol sempre vai ter aquele espaço para o inesperado. No apito final, o que terá sido mais decisivo? A lógica fria dos números ou a paixão que move cada jogador ali, dentro de campo? Se essa forma de enxergar o jogo com mais profundidade e inteligência despertou o interesse de ter acesso a esse tipo de análise, a Smart Goal disponibiliza conteúdos como este. É só acompanhar pelo Instagram, no perfil @smartgoal4. E para quem busca um contato mais direto, basta acessar o link que está na bio do perfil e falar diretamente pelo WhatsApp. Smart Goal, a ferramenta definitiva para quem quer entender o futebol muito além do placar.